de uns tempos pra cá, eu quis virar vegetariano. Só que quando eu falei isso pra minha família, eles me repreenderam de uma forma que eu fiquei espantado com a reação deles. Quase todo mundo que eu falava que queria deixar de comer carne, falavam coisas do tipo: ah, essa história de vegano não me convence, isso não dá certo, nosso organismo precisa de carne para viver. Meu pai chegou até a falar que esse negócio de vegetariano é uma seita, mas por que comer carne é tão importante para as pessoas? Será mesmo que dá para viver sem carne? E quais são os impactos do consumo de carne na nossa vida e no meio ambiente? Essas perguntas e outras eu vou responder nesse vídeo. A sensação indescritível que sentimos ao comer carne é muito antiga. Esse é um osso de animal de 4,3 milhões de anos encontrados na Etiópia. Na época, o Australopithecus apareceu e percorria as planícies da África Oriental. Esses primeiros humanos tinham dentes grandes e planos, adaptados para uma dieta de frutas, sementes e folhas. Só que marcas de cortes nesse osso mostram as evidências de um novo comportamento carnívoro. Os humanos começaram a comer carne. Carne é rica em proteínas, contendo aminoácidos essenciais e, na maioria dos casos, é uma boa fonte de zinco, vitamina B12, selênio, fósforo, vitamina B3, B2 e B6, além de ferro, que é fundamental para a saúde dos nossos glóbulos vermelhos. Além do ferro animal, está ligado a um composto chamado herne, sendo a única fonte dessa substância na natureza. Essa ingestão de proteínas e alimentos pode ser o motivo pelo qual os nossos corpos mudaram, com estômagos e intestinos menores e cérebros maiores. Alguns cientistas acreditam que o consumo de carne foi o que levou nossos ancestrais a desenvolver ferramentas, linguagens complexas e estruturas sociais, ou seja, comer carne foi o que nos fez humanos. O Brasil é o maior exportador de carnes do mundo, o que corresponde a 24% da sua produção. Nosso país possuía em 2006 cerca de 190 milhões de cabeças de gado e a demanda por carne também. A pecuária bovina é responsável pela emissão de pelo menos 50% dos gases estufa, principalmente do gás carbônico CO2 e do metano CH4. O aumento da concentração desses e de outros gases na atmosfera é o que intensifica o efeito estufa, pois eles absorvem uma parcela da radiação infravermelha, aumentando a temperatura do planeta e causando o aquecimento global. A ONU prevê que a população mundial chegará a 9,7 bilhões de pessoas até 2050, o que exigirá um aumento de 50% da produção de alimentos para sustentar todas as pessoas. Se seguirmos os mecanismos atuais, isso pode gerar impactos ambientais irreparáveis e fazer com que a Terra deixe de ser um espaço seguro para a humanidade. Agora, os impactos ambientais do consumo de carne na natureza. As queimadas também são realizadas periodicamente para remover a vegetação das pastagens, emitindo mais gases estufa. A fermentação etérea, isso é, a formação de gases no sistema digestivo do boi. Buscando cortar completamente o consumo de carne, algumas pessoas optam por se tornarem vegetarianas ou veganas. Para explicar de uma forma bem mais simples, ovo-vegetarianismo são as pessoas que não comem carne, mas comem ovos e leite. Os lacto-vegetarianos são os que não comem nem carne, nem ovos, mas bebem leite e derivados. Os vegetarianos estritos são os que não comem carne e ovos e nem bebem leite. E existe também os veganos, que além de não consumirem alimentos como carne, leite, ovos, mel, eles também não utilizam roupas de lã ou de couro e nem usam cosméticos que as empresas utilizam em testes em animais, ou vão a zoológicos, circos ou lugares que usam animais como um meio de prazer. Ou seja, excluindo completamente a exploração animal de todos os meios possíveis. No entanto, é importante saber fazer as substituições corretas para evitar a deficiência de nutrientes. Grãos como lentilha, ervilha, feijão e grão de bico têm um teor proteico elevado e são ótimas fontes de substituição animal. E é claro, eu não poderia deixar de falar das carnes alternativas, como a carne vegetal e a carne feita em laboratório. A carne feita em laboratório,
que é feita do primeiro tomado uma amostra muscular de um animal, os tecidos coletam células-tronco e o tecido e os multiplicam de modo intensivo, permitindo que elas se diferenciem em fibras primitivas que então se acumulam para formular o tecido muscular. Já a carne vegetal consiste em um preparo de proteínas vegetais. A indústria alimentícia já conhece diversas plantas compatíveis com a produção desse tipo de alimento. Em termos nutricionais, atualmente o desafio é criar versões parecidas com a carne em outros aspectos, como cheiro, gosto e textura. Rebanhos e granjas do mundo inteiro consomem uma enorme quantidade de água, seja de forma direta ou indireta. Só para se ter uma ideia, para a produção de 1 kg de carne bovina, são necessários 43 mil litros de água, que passam desde a rega de pastagem à da soja utilizada na ração do animal. Além da quantidade que o gado consome, já é para a produção de 1 kg de vegetais, a média é de 200 litros de água. Promover algumas mudanças nos nossos hábitos é fundamental para a preservação do meio ambiente, porém não é necessário cortar todas as proteínas de origem animal de todas as refeições. O interessante é repensar no nosso consumo de carne e aproveitar para variar o cardápio dia a dia. Se você viu esse vídeo até o final, não se esqueça de dar gostei, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Toda ajuda é possível para um pequeno criador de conteúdo como eu. E muito obrigado por ter assistido meu vídeo até o final. E um abraço e adeus, pessoal.